Vou... Então, eu queria passar aqui com vocês. A gente falou sobre algumas técnicas importantes, né? Eu passei pelo teste T, usando simulação computacional para a gente mostrar o que está por trás do p-valor que a gente calcula na maioria das estatísticas frequentistas, né, dos testes que a gente tem. E falei também sobre a ANOVA, e vocês fizeram lá a partição da variação na ANOVA, que é um conceito importante também que está por trás do que é a análise de variância, que foi desenvolvida por Fisher lá em 1918. O teste T é uma particularidade da ANOVA, foi desenvolvida por Gossett lá e também em 1908. Então, assim, eu falei na última aula que era começo do século XIX, mas não tem nada de século XIX, começo do século XX, tá? Então, todas essas técnicas de estatística frequentista que a gente usa, todas elas estão meio concentradas ali no começo do século XX. Num grupo de estatísticos, matemáticos, biólogos, né? Então, Fisher tinha uma formação matemática, mas estava lá trabalhando com biologia, basicamente, e agronomia, né, principalmente. E essas técnicas elas foram criadas independentemente, conforme esses pensadores da época, né, eles tinham necessidade de criar testes específicos, né? Então, a ANOVA ela foi criada para a gente testar diferenças entre médias, com variáveis preditoras que são categóricas, né? Que tem mais do que 2 níveis, que pode ter mais que 2 níveis, né? Elas também se prestam para uma categórica com 2 níveis. E o teste T, que é uma particularidade, só se presta para fazer essa avaliação de diferença entre médias, quando você tem uma variável preditora categórica só com 2 níveis. Então, a estatística ela foi muito montada em cima dessas particularidades, né? Cada teste com uma particularidade. E aí a gente vem no começo desse século agora e começa a fazer generalizações, ou seja, a gente começa a perceber que esses testes eles têm alguma estrutura conceitual por trás que é unificada. Então a gente começa a unificar esses testes todos e começa a chamar por outros nomes. Em vez de a gente chamar esses testes por ANOVA, teste T, a gente começa a chamar, por exemplo, de modelos lineares. Então a gente agrupa coisas que são similares, que a gente percebeu, né, essa unificação, e trata isso da mesma forma e lida com isso da mesma forma. Então isso deu uma certa unificação na nomenclatura que a gente usa para usar esses testes de hipótese. Então, essa primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, nessa unificação a gente existe, eu já mostrei para você a ANOVA, eu vou mostrar para vocês que a ANOVA, ou seja, a partição da variação que ocorre na ANOVA, ela não é diferente do que a gente pode fazer uma partição de variação de uma regressão. Então, essa coisa de você colocar tudo isso junto traz essa unificação. E essa unificação também vem porque a gente tem algo chamado de variável indicador, ou variável dummy, em que a gente transforma as variáveis categóricas em variáveis indicadoras. E com isso a gente consegue tratar todas as variáveis de uma mesma forma nos modelos. Tá? Os modelos não veem distinção, os modelos lineares, entre variáveis categóricas e contínuas por conta dessa transformação. Eu não sei se eu consigo chegar nessa parte ainda pela manhã, mas senão eu falo para vocês à tarde, mas vocês vão passar por isso no tutorial, tá? Eu queria, nessa horinha que a gente tem pela manhã, principalmente mostrar para vocês como é a construção dos modelos lineares no R, mostrando, né, que isso é uma generalização de muitos dos testes estatísticos, mas principalmente focar na construção e interpretação desses modelos, tá? O diagnóstico do modelo eu não vou falar, isso é uma parte importante do procedimento de você criar modelos, testar, né, fazer os modelos
fazer comparações entre diferentes modelos, chegar num modelo que representa melhor os seus dados, mas no final você precisa fazer um diagnóstico para saber se as premissas associadas a esses modelos, elas se satisfazem, né, com esse modelo e com seus dados. Pois bem, então, assim, essa unificação ela tem a ver com um monte de coisas. Então, na minha época de graduação, quando a gente fazia um curso de estatística básico, a gente precisava passar por um monte de diferentes testes e entender cada um daqueles testes. Cada teste tem uma estatística específica de interesse, uma distribuição probabilística associada a essa estatística que faz a ponte entre o que você calcula do teste depois para você chegar no p-valor. Cada uma delas tem suas particularidades e você tinha umas tabelas como essa que eu estou apresentando aqui para você tomar as decisões qual teste você usa, dependendo da natureza da variável que você tem. Então, você tem uma variável resposta que é contínua, uma variável preditora que é categórica, eu posso usar o teste T, se for em 2 níveis, ou a nova, se for em mais que 2 níveis, e assim por diante. Então, a gente tinha que aprender toda essa nomenclatura. E muitas vezes você ficava perdido nessa nomenclatura toda que existia, tá? E existe ainda. A gente ficava lá meio sem saber o que fazer. E a gente agora não precisa dessas coisas, porque a gente tem essa unificação que pega grande parte desses testes clássicos frequentistas e coloca tudo num arcabouço chamado modelos lineares. O modelo linear, ele não é linear porque a relação entre as variáveis seja necessariamente linear. Ela pode ser. Mas ele é linear porque ele está no escopo de equações lineares. Tá? Então, muitas vezes os modelos eles não têm relações lineares, a gente pode até montar com modelos muito complexos, mas eles estão dentro desse escopo que a gente chama de modelos lineares da álgebra linear. Tá? Então, eu vou falar aqui principalmente nesses slides, depois eu passo para o código, mas basicamente eu vou tocar nos conceitos básicos que estão por trás, antes de chegar no código. Então, basicamente, o modelo linear nada mais é do que essa equação linear, que tem um intercepto e uma inclinação, tá? Que conecta a variável resposta com a variável preditora. Tá? Então, você quer saber qual que é a relação de uma variável com relação à outra, né? Se elas variam, se elas covariam, né? E essa relação é uma relação mais simples que você pode imaginar entre as variáveis, pensando então nessa equação linear. Tá? Então, o que a gente faz quando a gente está pensando no modelo linear? A gente está querendo estimar esses parâmetros que estão aqui. Então, basicamente, a gente tem uma parte do modelo, que é uma parte que a gente chama de determinística, que é essa parte que está aqui iluminada, onde a gente tem a relação entre x e y, que é uma relação determinística. Tá? Então, provavelmente, na hora que você pensa no seu trabalho, num processo qualquer, você está pensando nessa estrutura determinística quando você relaciona uma variável com outra. Tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, quando a gente tem mais diversidade numa floresta tropical, a gente também tem solos mais férteis. Então, você está pensando nessa relação, está pensando numa forma determinística, ou seja, mais nutrientes vão possibilitar que você tenha menos competição, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, você está pensando nessas relações determinísticas. Só que, além dessa estrutura determinística, a gente também tem uma parte nesses modelos que é uma parte aleatória. Então, que vem acompanhada do quê? O que está acoplado a essa parte que tem essa estrutura randômica, né? Estrutura aleatória. Está relacionado com várias coisas. Uma delas eu falei para vocês na aula passada, que era o problema da amostra. Então, como a gente tem uma amostra, a gente não tem o conjunto completo da informação lá do nosso universo, essa amostra, ela tem incerteza, elas traz incertezas quando a gente faz, porque simplesmente você pode pegar ao acaso
né, elementos dentro daquele sistema que tem relações mais baixas com a variável resposta, ou mais altas, e aí com isso você tem um ruído associado a isso. E isso está associado à amostra. Então você tem essa variabilidade associada ao procedimento de chegar em campo e tomar uma amostra. Além disso, o próprio sistema tem variação. Tá? Então, por mais que a gente pense num sistema deterministicamente, os sistemas biológicos, eles trazem variabilidade, que está inerente ao próprio sistema. Então, quando você está trabalhando com uma espécie, você tem lá a concepção da espécie, que seria, né, o estereótipo do que é aquela espécie, o holótipo, sei lá, o tipo, né? Mas você tem toda a variabilidade genética associada aos indivíduos, né? Então, no final das contas, a gente tem um indivíduo médio ali, que a gente chama do nosso tipo, o que representa a espécie, né? Na sistemática a gente tinha muito isso. Então, existe essa variabilidade também inerente ao próprio sistema, que está representada também aqui dentro, tá? Então, essas duas coisas estão representadas nessa expressão que tem esse símbolozinho associado ao erro, porque na física, tradicionalmente, eles achavam que essa parte aleatória que existe, né, ou seja, essa variabilidade que existe quando você faz um experimento, está associado a erro de medida. Basicamente era isso. Então, para eles, a gente só não consegue ter algo completamente determinístico, ou seja, prever completamente a sua variável resposta em função da preditora, porque a gente não consegue medir adequadamente o fenômeno que está ali, né? Ou porque a gente não tem o conhecimento completo de quais são as variáveis que influenciam aquele fenômeno que está ali, tá? Então, são coisas mais filosóficas, tudo bem? E por tradição a gente chama essa parte de erro, aqui a gente não vai chamar de erro, a gente vai chamar de resíduos, tá? Então seria uma parte que não tem a ver com essa estrutura determinística aqui. E esse erro, nos modelos lineares, tem uma estrutura que é uma estrutura de uma variável normal, é isso que está dizendo essa expressão aqui, é uma variável normal, com média zero e um dado desvio padrão. Então, para eu poder definir uma distribuição normal, eu preciso da média de desvio padrão. Então, esse resíduo que está ali, esse erro, ele tem essa estrutura, tá bom? Nesses modelos. A gente pode ter outras estruturas de erro, mas no modelo linear a gente tem basicamente essa estrutura. E eu vou falar um pouco sobre essas coisas, mas para fazer isso eu vou simular esse universo determinístico e a parte da estrutura aleatória do meu modelo. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque é uma forma que eu acho bastante intuitiva da gente entender o que está por trás desses modelos. Tá? Então, normalmente o que você tem lá, você tem sua variável resposta, por exemplo, a biomassa das árvores, que já fizeram isso, né? A biomassa das árvores, e eu quero relacionar essa biomassa das árvores de florestas com o tipo de solo, ou a qualidade do solo, ou se o solo é mais rico, mais fértil e tudo mais. Então, essas são as duas variáveis, né? Então, a variável resposta seria a biomassa, e a variável preditora seria a quantidade de nutrientes do solo. Tá? Então, essa é a nossa estrutura determinística. E eu vou simular uma situação como essa se a gente tivesse duas informações. A primeira é conhecer todo o universo que está lá. Ou seja, a gente conhece todas as árvores, a biomassa de todas as florestas, e a outra é que a gente vai fazer uma amostra desse universo que a gente conhece. Tá? Então, uma coisa que a gente já fez na aula passada. Para entender o que o modelo está querendo dizer para a gente. Então, aqui hoje a gente vai fazer essa simulação fixando a semente aleatória. Eu falei para vocês sobre semente aleatória na última aula. Isso é simplesmente para a gente poder
usar esses recursos, né, de simulação computacional, de aleatorização, né, de números aleatórios que tem no computador, só que a gente consiga fazer com que a sequência do que acontece nesses números aleatórios seja a mesma para diferentes usuários, tá? Então, continua sendo números pseudo-aleatórios, mas você vai conseguir reproduzir o que eu estou fazendo e vai ter os mesmos valores na mesma sequência, né, dos eventos aleatórios que você está gerando no computador. Então, aqui eu estou fixando isso logo de começo, e aqui eu estou criando a nossa variável preditora, o x1. Então, x1 para a gente seria, na nossa ideia aqui, por exemplo, a quantidade de nutrientes no solo, tá? Então, isso a gente define a priori, muitas vezes. Então, quando a gente está lá fazendo o nosso experimento, pensando no nosso experimento, fazendo o nosso planejamento, a gente fala assim, vou pegar então uma floresta com pouco nutriente, uma floresta com, sei lá, média quantidade de nutrientes, outra floresta com mais quantidade de nutrientes, e assim por diante. Então, você define isso a priori e vai lá depois a campo nessas florestas que estão definidas. E esses são os valores que eu defini aqui. Pensando que é nutriente, por exemplo, pode ser quantidade de nitrogênio disponível no solo, tá? Para as plantas. Então, numa unidade qualquer. E aí, eu estou estabelecendo qualquer relação entre essa variável preditora e a nossa variável resposta y1, chamei de y1. Tá? E estabeleci a relação. Então, a relação determinística, ela tem um intercepto e tem uma inclinação. Tá? Então, é isso que estão dizendo esses dois valores, o alfa e o beta, na equação da reta. Tá? Então, o intercepto seria qual que é o valor de y quando eu tenho x igual a zero, isso quer dizer intercepto, e a inclinação quer dizer o quanto que eu, aumentando uma unidade da minha preditora, eu tenho de aumento na minha variável resposta. É isso. Tá? Então, são essas duas informações que a gente precisa para construir esse modelo. Tá? Poderiam ser outras? Poderiam, mas assim, tradicionalmente são essas duas variáveis que a gente usa para construir essa equação. E aí eu multiplico pela variável preditora. Então, a inclinação ela é multiplicada pela variável preditora e somada ao intercepto. E isso é a minha estrutura determinística do nosso modelo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que, ao aumentar uma unidade em quantidade de nutriente no solo, de nitrogênio no solo, eu vou aumentar em 3 vezes a diversidade de árvores, a biomassa da floresta. Tá? Então, essa é a relação que existe. Está nessa parte aqui. E está dizendo também, quando eu tenho zero de nutrientes no solo, o zero de nitrogênio no solo, eu tenho a biomassa em 4. 4 o quê? 4, sei lá, toneladas, que seja. Bom? Então, quando o nitrogênio é zero. Então, eu criei essa estrutura determinística e associei a essa estrutura determinística a minha estrutura aleatória desse modelo. Que é o quê? Que é essa variação associada a uma distribuição normal, R enorme, a gente já usou essa função aqui várias vezes. É um R enorme, onde a média é 0 e o desvio padrão é 2,5. Eu defini lá como sendo 2,5, a nossa variabilidade do nosso sistema, tá? Então é isso que a gente tem ali de variabilidade no sistema. E eu estou pegando 9 valores, por quê? Porque são 9 valores aqui da preditora, e eu quero gerar 9 valores da minha resposta com esse ruído associado a essa variabilidade que está lá no sistema. Tá? Então, estou simulando o que a gente tem como conceito de que são esses modelos lineares e como é que nosso sistema funciona. Basicamente é isso. Tá? São as duas coisas. E aí eu tenho o que aqui? A variável preditora. Tá?
Então, aqui são os valores que eu fui lá em campo e coletei. Isso aqui são os valores que eu defini, né? Que eu ia trabalhar com florestas que têm essa quantidade de nitrogênio. Então, fui lá nessas florestas, fazer amostra nessas florestas. E esse aqui é a quantidade de biomassa que eu estimei lá em cada uma das minhas unidades amostrais. Tenho 9 unidades amostrais, então, nesse experimento que eu estou simulando aqui. Tudo bem? Legal. Então, o que a gente tem em mãos, na realidade, é isso aqui, tá? Então, a gente tem em mãos esses valorezinhos aqui, essa relação entre x1 e y1, e é só isso que a gente tem quando a gente faz um experimento. A gente não sabe como é que é o nosso universo. Então, a partir desse momento, eu estou hipnotizando vocês, e vocês acham que esses dados aqui são dados que a gente foi lá e pegou no campo, coletou, fizemos 9 amostras e temos essas informações, tá? Então é isso que a gente tem, são os nossos valores observados que estão aqui. E o que a gente quer estimar? A gente quer estimar a melhor reta possível que represente essa relação entre x1 e y1. É isso que a gente quer. Então a gente só tem essa informação, esses 9 valores que estão aqui, e a gente quer estimar a melhor forma possível, a melhor relação linear para essas duas variáveis, tá? E como é que começa essa busca da melhor relação entre essas duas variáveis? Ela começa com um valor específico, que a gente sabe que vai estar necessariamente nessa melhor representação dos nossos dados, que é o fulcro. O fulcro é a média do x e a média do y. Então, é esse ponto aqui em azul que eu estou colocando aqui no meio desse gráfico. Então, a gente sabe que ele está lá, que ele existe. Isso é fácil da gente calcular, né? Porque a gente tem os valores de x, a gente tem os valores de y, x1 e y1. Então, é só tirar a média desses dois, a gente está lá no fulcro. Então, é o que seria o centro de massa dos nossos dados, tá? Então, a gente pode agora, sabendo que a gente tem necessariamente esse ponto como nosso modelo, a gente pode pensar no que seria a melhor representação. Eu podia falar assim, bom, a melhor representação é essa reta horizontal aqui. Faz sentido? Pode fazer, né? Então, a gente, de repente, precisa tomar a decisão qual que é essa inclinação, passando pelo fulcro, que traz a melhor representação para nós. Tá? E para fazer isso, a gente usa os desvios quadráticos. Então, a gente já usou os desvios quadráticos lá, quando a gente estava falando da partição da variação dos dados. É a mesma coisa aqui. Tá? Então, a gente tem esses segmentos, ou seja, se essa é a expressão que melhor define os meus dados, então eu consigo, a partir dela, calcular esses segmentos, ou seja, esses desvios, né, das minhas informações em relação a esse modelo, e calcular a soma dos desvios quadráticos. Então, a soma dos desvios quadráticos é pegar esses segmentos, elevar ao quadrado e somar todos esses segmentos que estão aí. Tá? Fizemos isso já. E essa soma de desvios quadráticos está aqui, ó, 262. Tudo bem? E aí a gente pode fazer algo que é uma técnica que se chama minimizar os desvios quadráticos. Então, na estatística clássica, na regressão linear, essa era a técnica que a gente usava para chamadas regressões lineares ordinárias, tá? Aquelas mais simples. Então, a gente usa essa técnica e ela serviu para desenvolver outras técnicas que são similares a ela. Mas o que está por trás dessa técnica? Basicamente, né, na concepção dela. Que a gente tem que minimizar esses resíduos. Então, eu tenho que procurar a inclinação em que os desvios quadráticos são minimizados. Ele é o menor desvio quadrático possível. Então, é isso que a técnica está buscando, tá? Então, eu estou fazendo várias inclinações distintas ali, e a cada inclinação da reta que eu tenho ali, eu estou calculando o desvio quadrático.
Então, a soma dos desvios quadráticos. E estou tentando minimizar isso, estou buscando uma simulação, qual que é o valor que minimiza esses desvios, qual o valor de inclinação que minimiza esse valor de desvios quadráticos. E é isso que a gente está buscando aqui, e que é o que essa técnica busca. Tá? Então, a gente chega lá num ponto em que a gente tem lá um valorzinho de inclinação, onde a soma dos desvios quadráticos foi minimizada. E essa é a nossa solução de mínimos quadrados. Tá? Então, legal. Eita, que coisa. Tá bom, então esse é o valor que minimiza os desvios quadráticos, o valor de inclinação que minimiza os desvios quadráticos. E que está aqui, ó, perto de 4, e a gente pode calcular isso, é 3,81, tá? Segundo a minha simulação que está aqui. No momento que eu calculei essa inclinação, que minimiza os desvios quadráticos, eu tenho um modelo que melhor representa os nossos dados nesse conceito de modelos lineares. Eu só preciso de mais um valor, né? Eu tenho o fulcro, mas não é o fulcro que a gente usa para representar esse valor a mais que a gente precisa para representar essa equação da reta. A gente usa tradicionalmente o intercepto. Então eu preciso ir lá no x igual a 0 e calcular qual que seria o y com x igual a 0 para esse valor de inclinação. Então isso é fácil da gente calcular. X é 0, e aí você faz, e sendo que a inclinação é essa, a gente vê lá o que resulta dessa equação. Tá? Então, o que significa o 3,81, essa inclinação? Significa que a cada unidade da minha variável x, eu tenho um aumento ou decréscimo na minha variável y dessa ordem, dessa inclinação. Então, isso que é o significado da inclinação. Então, isso é o efeito de x sobre y. Tá? Então, é um valor super bacana. Estou falando assim, olha, toda vez que eu aumento uma unidade de concentração de nitrogênio no solo, eu aumento a biomassa da floresta em tanto. Então, isso é o efeito mesmo. E isso aqui é simplesmente qual que é o valor estimado por esse modelo quando o x é 0, quando, nesse caso aqui que eu fiz esse exemplo, né, para vocês de nitrogênio, quando o nitrogênio no solo é 0. Qual que é a biomassa que a gente tem na floresta. Essa é a estimativa que a gente tem. Com essas duas estimativas, então, a gente tem esse modelo construído. Faltando só o que aqui? Faltando só a gente estimar mais um parâmetro, que é o parâmetro associado a essa estrutura aleatória do modelo, ou seja, da variabilidade que tem no nosso sistema. A gente também faz estimação dessa variabilidade do sistema. Então, são 3 valores que a gente busca estimar nesses modelos lineares mais simples. Intercepto, a inclinação, e qual que é a variabilidade que a gente tem no nosso sistema. Perfeito. Então, a gente tem, no nosso exemplo aqui, na nossa simulação, a gente tem 2 coisas também. A gente tem algo que é o parâmetro da população, quando eu construí aquela estrutura determinística do modelo e estabeleci qual que era o desvio padrão daquele ruído da distribuição normal ali, eu defini o que tem no nosso sistema com relação a essa relação determinística e também com relação à variabilidade dele. Tá? E é esse aqui o nosso modelo, né? Essa curva aqui achurada com essa relação aqui determinística. E a minha estimativa, ela é essa aqui. A partir do quê? A partir dos nossos dados. Então, a gente já mostrou algo desse sistema. Qual sistema? O sistema verde aqui. E ao mostrar esse sistema, a gente faz a estimativa dos parâmetros, e a gente tem agora parâmetros estimados para esse modelo aqui. Tá? E por que a gente tem essa diferença? Por que a gente tem essa imprecisão associada
a estimação dos parâmetros desse modelo? Porque a gente tem variabilidade, só por isso, tá? Então, existe a variabilidade no sistema. Então, o que a gente tem lá quando a gente monta o nosso modelo linear? Como é que a gente monta o modelo linear? Estou aqui nessa linha de comando, criando esse modelo. Eu estou dizendo, olha, eu quero a relação entre x1 em função y1 em função de x1. Esses vetores de informação estão aonde? Estão no meu data frame xy, e eu quero construir um modelo linear. Essa é a função carro-chefe para construir modelos lineares, tá? LM. Então, eu preciso colocar essa fórmula, precisa ser no formato de fórmula. E a gente tem esse símbolo de til, que significa a relação entre essas duas variáveis, tá? Então, sempre tem a variável resposta em função com o til da variável preditora. E a gente pode ter mais do que uma variável preditora, e a gente vai usar essa notação de fórmula do R, somando coisas, né? É uma notação, não é uma soma algébrica, é a notação de fórmula para construir esses modelos, tá bom? E a gente, a partir do momento que a gente construiu esse modelo, guardou isso num objeto de modelo. Se você pedir a classe desse objeto, é uma classe LM, e essa classe LM, ela guarda um monte de informações desse modelo. Tá? E a gente usa funções extratoras para acessar essa informação que está lá dentro desse modelo. Uma das funções que a gente usa com muita frequência é o summary. E o summary vai trazer um resumo desse modelo. Dentro desse resumo, ele traz duas coisas que a gente já estimou: o intercepto e a inclinação. Então, aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente, né, a gente tem aqui o intercepto e a inclinação, nada mais é do que essas coisas que estão sendo estimadas aqui. Tá? Então, a gente está estimando no modelo, o intercepto e a inclinação são os dois parâmetros mais importantes para a estrutura determinística do nosso modelo. Tá? Então, é isso que sai aqui. Ó. E qual é o método que ele usa? O método de mínimos quadrados ou o máxima verossimilhança. Tá? Então, esses são os métodos principais para chegar à estimação desses parâmetros que estão aqui. Então, eu mostrei para vocês o método de mínimos quadrados. A máxima verossimilhança é praticamente a mesma coisa, só que, em vez de eu calcular para cada inclinação a soma dos desvios quadráticos, eu calculo algo que é a probabilidade daquela inclinação ter gerado aquelas informações que estão ali, ou seja, os meus dados. Então, é isso que é a verossimilhança. Então, eu vou maximizando, ou seja, quando eu tiver a probabilidade máxima de gerar aqueles dados, eu paro ali, porque é ali que eu quero ficar. Tá bom? Então, é só um outro indicador para a gente de quão bom é esse modelo para representar os nossos dados. Tudo bem? E ele é muito mais versátil, então a verossimilhança é usada em muitos outros modelos muito mais complexos, então por isso que a gente usa a verossimilhança na maioria dos casos. Então o que eu quero fazer com vocês aqui? Mostrei já que a gente calculou esses dois parâmetros importantes, né? Esse aqui e esse. Eu quero que vocês entendam todo esse resumo que sai no modelo linear. Tá? Então, esse é o output, então construir o modelo é isso aqui. Vocês vão treinar um pouco essa construção de modelo. Uma outra coisa que é muito complicada é entender o que sai do modelo. Tá? Então, entender esse resumo do modelo é uma primeiro exercício que a gente precisa ter e compreensão do que esses modelos estão dizendo para a gente. Então, vamos lá olhar esses resultados aqui. A primeira coisa é que a gente tem a nossa estimação do nosso modelo, né, a partir dos nossos dados, estimativa dos parâmetros, e a gente não tem
a gente tem uma certa incerteza associada. E o que tem a ver essa incerteza associada? De onde ela vem? Né? Eu falei para vocês, tá? Tem a ver com a variabilidade que está no sistema. E quando a gente tem esse modelo determinístico aqui do nosso universo, a gente também criou uma variabilidade associada a ele. Vocês lembram disso? Então, quando a gente construiu esse modelo, a gente criou algo que é esse resíduo, né? Que está lá, que tem um desvio padrão de 2,5. Então, essa equação que está aqui, se eu venho no 5, o que ele vai ser? Vai ser 4 vezes 5 mais 3, 23. 4 vezes 5 mais 3, 23 do 5 eu vou dar no 23, tá? 23, é isso? Então, esse é o nosso, nossa estrutura determinística. E associada a ela também tem essa variabilidade que eu criei. Então, toda vez que eu fui lá e fiz uma amostra dentro de uma distribuição normal e somei a essa estrutura, eu estou criando esses resíduos que estão aqui, ó, que são essas diferenças do que é estimado pelo meu modelo e o que eu tenho de informação. E onde está esse valorzinho aqui do que eu criei, né? Desse desvio padrão? Ele está definido aqui no nosso modelo por esse valor aqui, por essa estimativa. Tá? Então o modelo vai lá e tenta estimar essa variabilidade também do sistema a partir dos nossos dados. E vejam que ele chegou muito perto, né? Apesar da gente ter uma amostra muito pequena, de 9, a gente chegou a uma estimativa que está muito perto do que é o desvio padrão da nossa população, tá? Que é chamado de erro padrão dos desvios, nesse caso. Tá? Por quê? Porque ele é uma estimativa da população a partir dos nossos dados. A gente não tem, né, nada além do que os nossos dados para fazer estimativas da população, mas é uma estimativa do que estaria lá nos desvios, na variabilidade da população. Então, isso aqui é uma estimativa da variabilidade da população, do sistema que está lá, que a gente fez a amostra, tá bom? Então, temos mais um valor. Larissa. Ale, esse valor, se a gente olhasse num gráfico, assim, aquele gráfico que você mostrou das retas, você tem a reta do modelo, aí você tem a reta do estimado, aí você poderia ter várias outras retas, mais ou menos isso, ou outra coisa? O valor que está lá, ele é o seguinte, quando você tem um sistema na população, as premissas que estão por trás desses modelos estão dizendo assim, olha, nós temos uma relação que é 3 mais 4x, e eu tenho uma variabilidade. Então, toda vez que eu fizer uma amostra, em qualquer ponto que tem aqui, eu tenho essa variabilidade, e a variabilidade está associada a essa curva normal que está ali, que eu estou colocando, tá bom? E percebam que essa curva normal, ela é sempre com a mesma largura, né? É como se fosse uma colina. Então, você tem ela sempre com a mesma largura. Então, isso tem a ver com a premissa de homogeneidade da variância. Então, essa colina ela não pode ser mais larga ou mais curta. Ela tem que ser sempre da mesma largura. Tá? Então, por quê? Porque é essa simplificação que a gente tem no nosso modelo linear. Tá? Então, é esse conceito que está por trás. Então, o 2,5, o que é o 2,5? É o desvio padrão que define essa curva aqui. Tá bom? E a média é zero. Por que a média é zero? Porque, no final das contas, esse valor aqui é essa estimativa. Tá? Então, os valores que estão em cima da linha são essas estimativas determinísticas aqui. Tá? Então, eu não preciso falar a média, porque a média é zero para essa colina que está aqui. Tudo bem? Tá. Então, estamos lá. Temos essa estimativa. Esses são os 3 valores que a gente precisa para definir, basicamente, o nosso modelo. Então, a gente está... Nosso modelo não. Os nossos dados, eles trazem informação e são esses 3 parâmetros básicos que a gente precisa estimar. Tá bom? A inclinação,
o intercepto e o desvio padrão, que é a variabilidade do sistema. Lembra quando a gente simulou esses dados? A gente simulou esses dados aqui, ó. Quando a gente simulou a relação entre x e y, a gente simulou com esses parâmetros, 4 mais 3, essa inversão que deu errado ali, tá? Então, tem uma inversão aqui na minha aula, eu preciso corrigir isso, já me avisaram. No gráfico eu coloco 3 mais 4x, tá? Mas o que é correto é isso que está aqui, é 4 mais 3x. Então, o intercepto é 4, a inclinação é 3 vezes x1, e aí eu tenho esse R normal aqui, média 0, e o 2,5. Percebam que a gente está tentando estimar depois esses valorzinhos aqui, ó, o 4, o 3 e o 2,5. Tá? São esses 3 valores que definem o nosso universo ali. Então, são essas estimativas que a gente precisa. Júlia? Ale, só para ver se eu entendi, então o modelo linear, ele não precisa necessariamente ter uma regressão linear, mas ele depende de um erro que vem da mesma distribuição normal? É mais ou menos isso? Tá, vamos lá. O modelo linear, que esse que eu estou apresentando aqui, ele é uma regressão linear simples ordinária, tá bom? Então não tem diferença. Tá. O que a gente vai ter depois é que o modelo linear ele vai ser mais geral, mais genérico do que a regressão linear ordinária. Tá? O que a gente tem aqui é uma estrutura... o que a gente imagina que exista no sistema é essa estrutura determinística da relação entre x e y, que é essa parte aqui, e uma parte... Então, isso aqui é o que está trazendo a relação determinística entre x e y. E temos também uma estrutura aleatória associada a essa variabilidade que existe no sistema que a gente define por essa expressão que está aqui. Tá? Então é isso. É isso que a gente tem no modelo linear simples, que também é uma regressão linear ordinária, como vocês aprenderam na estatística básica. Não sei se eu te respondi, Júlia. Eu acho que eu só fiquei com dúvida nessa distribuição dos dados aleatórios, assim, que você falou que ela é a mesma, e aí eu fiquei pensando nisso. Ela é a mesma como simplificação, isso é o que a gente tem da nossa simplificação do que a gente espera que exista no sistema. Tá? Então, você lembra que qualquer modelo é uma simplificação, né? Então, nessa simplificação mais básica, a variabilidade que você tem em qualquer ponto da escala do x em relação à variável y, ela é sempre a mesma. Isso é correto. Tá? E está representado naquele meu gráfico lá para frente. Nesse gráfico, ele está representado por essa variabilidade aqui, dessas curvas normais que estão aqui, tá bom? Então, ela vai ser constante ao longo de toda o x, toda a amplitude dos valores x. Se não for constante, a gente não está mais no escopo dos modelos lineares básicos. Aí a gente tem que modelar também variações na variância, né, nesses desvios padrões ao longo da escala. Eles são mais complexos, mas ainda são lineares. E são mais complexos, mas são lineares também. O que você tem, por exemplo, uma complexa... A gente pode pensar num modelo mais complexo, que seria... eu pego essa premissa de que existe uma homogeneidade na variância e falo, não, agora eu não preciso disso. Eu vou falar que a variância também varia ao longo do eixo x. Então, a variância do y, ela fala que pode aumentar ou pode diminuir. Aí eu tenho modelos que são mais complexos. Tá? Entendi. Em que eu vou modelar essa variabilidade na variância também. Tá? Mas isso não está no escopo dos cursos que a gente dá e está no escopo do curso do Paulo Inácio de modelos estatísticos, tá? Usando a verossimilhança. Lá você entende como você pode construir esse modelo, também pensando que a variância pode estar variando, que ela não é constante, né?
Não existe essa homogeneidade na variância. Que é uma premissa desses modelos. Mas isso é premissa, é como a gente imagina a simplificação do nosso sistema. Obrigada, Lê. Então, estamos lá tentando fechar esse resumo do modelo, né? E aí a gente temos esses três valores aqui que eu falei para vocês. Esses valores que estão aqui, eles são os resíduos. Então, no momento que a gente tem o modelo e a gente tem os nossos dados, a gente tem aqueles segmentos que são os desvios, né? Ou seja, o quanto que um valor se afasta do que é predito pelo modelo, tá? Então, numa representação gráfica que a gente tinha lá atrás, é isso aqui, ó. Então, isso aqui são os resíduos, são os valorezinhos desses segmentos, tá? Então, a primeira coisa que ele faz no resumo, ele mostra para a gente a distribuição desses resíduos. Então, ele pega esses resíduos, os valores dele, ordena e divide nos quartis, ou seja, quais são os limites em que eu separei esses valores de resíduo em 4 partes iguais quando eu coloquei eles ordenadamente. Tá? Então, os primeiros 25% vão até esse valor, 50% vão até esse valor, 75% até esse valor, e esse aqui é o máximo de resíduo que eu tenho, é isso que está representado naquela primeira linha do resumo do modelo. Então, são esses valores que estão aqui. Então, o mínimo que eu tenho nos resíduos é um valor para baixo, né? Então, assim, a minha estimativa do modelo ela é maior do que o observado nesse valor de 3,04. Tá? E o máximo que eu tenho é um valor que está acima em 4 unidades, 0,15 do que o meu modelo está prevendo. Então, é a distribuição desses valores. Isso aqui é o máximo de desvio. Tá bom, vamos dar uma olhada em outros 2 valorzinhos que são aqui estimados junto com a gente. Então, aqui são as estimativas do intercepto e da inclinação. A inclinação aqui. E a gente tem mais uma outra coisa estimada aqui, que é o erro padrão dessas estimativas. O que são esses erros padrões das estimativas? São as incertezas associadas a essas estimativas. Tá? Então, eu estou estimando, o valor é esse, mas eu sei que tem incertezas, porque no meu sistema lá tem variabilidade, e eu fiz uma amostra. Então, por conta de fazer essa amostra e pela variabilidade do sistema, essa estimativa me traz uma imprecisão. E essa é a estimativa da imprecisão desse valor. Tá? E da onde vem esse erro padrão? Vem daquele exercício que eu já falei para vocês, ou daquela abstração que os estatísticos frequentistas fazem, que eles dizem que esses dados que a gente coletou, eles são um evento de amostra de muitos outros eventos amostrais que a gente poderia fazer. É uma realização só de uma amostra possível de 9 valores desse universo que está lá. Tudo bem? Então, eles pensaram assim, bom, isso é uma representação, mas se eu voltar lá, eu posso fazer uma outra representação. Legal. E nessa representação, eu posso, por exemplo, calcular de novo qual que é a minha inclinação. Pensar só na inclinação, tá? Vou lá de novo, pego outros 9 valores aleatórios e faço a estimativa da inclinação. Então, o que a gente tem nos nossos dados é uma representação. Mas a gente poderia ter muitas outras representações vindas de uma amostra aleatória desse mesmo sistema com o mesmo número amostral. Tá? Então, essa imprecisão está associada a esse valor. O que é essa imprecisão? Vou mostrar para vocês aqui. Vou tentar mostrar. Né? Eu já mostrei algo que é essa abstração, né, que existe na estatística frequentista, que é muito, muito bacana. Deixa eu trazer aqui para vocês o meu código.
Isso aqui é o código da própria aula, tá? Já mostrei para vocês que eu trabalho com o código de texto. E eu tenho os chunks, que são esses conjuntos de códigos que estão aqui definidos por essas coisas aqui. E eu queria mostrar para vocês, baseado nesses mesmos dados, como a gente faz isso aqui. Então, a gente tem lá x1, que eu defini, já mostrei para vocês. Temos o y1, que está lá definido numa linha de comando, que era essa linha de comando aqui, só que a gente fez essa linha de comando uma vez. Tá? Se eu fizer essa linha de comando de novo, a gente vai ter o que seria essa ida de novo a campo e pegando outros 9 valores aleatórios desse sistema. Por quê? Porque aqui a gente tem essa amostra aleatória de 9 valores de uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão de 2,5. Percebam que eu não mudei a estrutura do meu sistema. Eu não mudei nada no meu sistema. Eu simplesmente estou indo lá e pegando uma amostra aleatória com a mesma estrutura que a gente tinha, tanto da estrutura determinística quanto a estrutura aleatória. Só que como a estrutura aleatória tem essa variabilidade associada a ela, a gente vai ter, então, essa variação representada na nossa informação que a gente vai coletar lá. Então, se eu vou lá e faço isso, eu tenho um y agora, que eu estou chamando de y sim, que tem valores que são um pouco diferentes dos valores que estão nessa primeira realização que eu fiz dessa abstração que está por trás do que os estatísticos frequentistas imaginaram. Tudo bem? Se eu fizer isso muitas e muitas vezes, eu vou ter uma distribuição de muitas possibilidades, né, de ir a campo e tomar no mesmo sistema 9 unidades amostrais. Tá? Vamos fazer isso aqui para ver o que a gente tem. Eu preciso de um for. Antes de criar um for, eu preciso do quê? De um objeto que vai guardar a informação que eu quero coletar. Vou pensar só na inclinação, tá bom? Então, eu vou simular beta. O resbeta, ele vai ser um objeto em que eu vou reproduzir NA quantas vezes eu quiser fazer essa simulação. Quanto vocês querem? Vocês que vão definir, vai. Pode abrir o áudio e falar. 8 vezes. Quanto? 8. 8 não. 8 parece sem graça, né? Vamos fazer mais, gente. 8 milhões, então. 8 milhões a gente ia ter que ficar aqui esperando talvez algumas horas. Vamos fazer 10 mil. Pedi para vocês escolherem e não deixei vocês escolherem, né? Tá bom. Vamos fazer 10 mil vezes. Por quê? Porque a gente pode. E a gente não vai ficar cansado fazendo isso. A ilusão da escolha, é isso mesmo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura de um vetor com 10 mil posições, tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer um contador e vou colocar ele para rodar de 1 até 10 mil. A primeira vez que passar aqui, ele vai ser 1, a segunda vez vai ser 2, a última vez que ele passar aqui nesse ciclo vai ser 10 mil. E vou fechar isso aqui com as chaves. Eu definir o que vai rodar em cada ciclo dessa iteração. Em cada ciclo dessa interação, eu vou fazer o resbeta
receber algo na posição I. Tudo bem? Só que antes de fazer ele receber algo, eu vou fazer aqui um modelo. Eu vou chamar de modelo sim, modelo dessa simulação. O que é esse modelo? É o LM de o LM de Y, sim, em função de x1. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Então, quando eu vier aqui a primeira vez, eu vou fazer essa linha de novo. Tá? Ao fazer essa linha, eu estou criando valores, né, que são um pouco diferentes do que a nossa estrutura determinística define. Porque eu estou colocando esse ruído, que é essa variabilidade que existe no sistema. Tá? Então, apesar de chamar do mesmo nome aqui, vou chamar de nome diferente, vai. Ele vai ser diferente. Então, a cada vez ele vai ser diferente como foi diferente aqui, aquela hora, e se eu fizer de novo aqui, o y-sim já não é mais os mesmos valores que estavam ali na primeira vez que a gente fez o y-sim. Tá? Por quê? Porque tem essa variabilidade associada a essa expressão de uma amostra de 9 valores de uma distribuição normal com média zero e tanto de desvio padrão ali de 2,5. E aí eu faço esse modelo e depois eu guardo nessa posição aqui o coeficiente do modelo. Quando eu dou o coeficiente do modelo, eu estou extraindo os coeficientes que são... O que é o coeficiente os coeficientes mais importantes do modelo? A inclinação e o intercepto. Então, se eu dou o coef em algum modelo, o modelo se chama LMXY. Isso. Então, esse modelo aqui, se eu dou o coef nele, ele me retorna um vetor com duas posições. Tá? O primeiro é o intercepto, o segundo é a inclinação estimada. Eu vou pedir para ele pegar, tirar os coefs desse modelo. Só que eu só quero o coef2, tá? A posição 2 desse coef. Como é que eu testo? A Luísa uma hora falou para mim, para vocês, deu uma dica. Falou assim, olha, quando vocês fizerem um for, testem o for primeiro para ver se todas as linhas de comando que estão ali dentro estão funcionando. Tá? Então eu vou testar esse for aqui para ver se ele está funcionando. Como é que eu faço para testar? Eu venho aqui no console do R e chamo e atribuo o valor, atribuo o valor 1 do Y. É como se eu estivesse fazendo a primeira volta nesse ciclo. Tá? O I vai ser 1. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai fazer a criação, né, dessa variável resposta, como se eu estivesse indo lá e coletando no campo, vai fazer o modelo com essa variável resposta que eu acabei de simular, e depois ele vai guardar na posição desse objeto, qual posição? A posição I. O I é 1. Tá? Então, o I é 1. Lá tem o quê? NA. E se eu rodar agora, o I agora, quer dizer, a posição 1 tem esse valor aqui. Então está funcionando tudo, parece que está tudo certinho. Né? Então, eu vou rodar essas 10.000 vezes aqui. Demorou um pouquinho, ainda bem que a gente não fez 8 milhões de vezes. Se fosse só 8 vezes como a Ana pediu, a gente ia fazer 8
ciclos ali, ia ter os 8 valores. Tá? Com 10 mil valores, a gente então agora tem o resultado lá com 10 mil valores. Se eu fizer o histograma desses 10 mil valores, a gente tem como resposta, quer dizer, como resposta não, como gráfico, isso aqui. Tá? Então essa é a distribuição desses 10 mil valores. Grande parte deles está concentrado aqui próximo ao valor 3, e poucos deles estão ali, são menores do que 2, né? Ou são maiores do que 4. Então a gente tem essa distribuição das estimativas, das inclinações, muitas e muitas vezes. Tá? Então essa é a abstração que estava por trás da ideia da estatística frequentista. E aí, percebam que essa distribuição ela é bastante simétrica e tem uma forma assim que vocês estão acostumados, né, a ver nas aulas de estatística. É a distribuição gaussiana clássica. Tá? Então, se eu pegar aqui e tirar a média desses valores, eu chego em algo que é 2,998. Vocês lembram quanto que era a nossa inclinação no nosso sistema quando a gente criou ele? Está aqui, ó. Essa é a inclinação que a gente estabeleceu para o nosso sistema. Ou seja, agora a gente está estimando a média de muitas idas a campo com 9 amostragens toda vez, e a média de cada uma vez, de todos esses conjuntos de vezes que a gente estimou a inclinação, ela está muito perto da média da população. Olha que bacana, né? Ela vai ser sempre muito próxima a esse valor. Não precisava de 10 mil, não. Com um pouco mais de 100, a gente já estaria bem próximo dessa média. Tá? E se a gente pedir um outro valorzinho que define essa distribuição normal, que é o desvio padrão, então o desvio padrão, para a gente definir essa curva, a gente precisa de 2 valores, a média e o desvio padrão. Então o desvio padrão que define essa curva que está lá, se eu pedir ele, eu tenho um valor que é de 0,642. Esse desvio padrão dessa abstração que a gente fez é o erro padrão associado ao nosso summary, para estimar esse valorzinho aqui, ó, que é a nossa inclinação. A gente, a partir de uma única amostra, estimou a inclinação e estimamos algo que é essa variabilidade que existe se eu estimasse muitas e muitas vezes esse coeficiente, ou seja, da imprecisão que está associada a ele. Tudo bem? E essa estimação aqui, ó, com um único valorzinho, com uma única amostra, a gente chega muito próximo a esse valor que a gente tem aqui, que é essa imprecisão. E essa imprecisão ela tem 2 fontes. A primeira fonte é aquela variabilidade do sistema, e a segunda fonte é o nosso tamanho amostral. Quanto maior nosso tamanho amostral, menor vai ser esse valor, ou seja, menor vai ser a nossa imprecisão ao calcular esses coeficientes. Tá? Lei dos grandes números. Tudo bem? Então, isso aqui, no resumo, esse erro padrão aqui no resumo, nada mais é do que uma tentativa de estimar essa imprecisão que eu tenho. Não é isso que eu quero. É isso que eu quero. É uma tentativa de estimar essa imprecisão associada a essa estimativa aqui. E essa imprecisão tem a ver com esse desvio padrão desse procedimento de ir lá, voltar muitas vezes e calcular de novo esse coeficiente muitas e muitas vezes. E aí eu teria esse valor de desvio padrão naquela distribuição. Como a gente não faz isso, a gente calcula esse
esse valorzinho aqui a partir dos nossos dados, através de uma equação, que é uma solução algébrica para calcular esse valor, a gente chama ele de erro padrão, tá? Porque se a gente chamasse ele de desvio padrão, ia confundir com o desvio padrão dos nossos dados mesmo, né? Então não é isso que ele significa isso, tá? Eu mostrei para vocês. Mesma coisa do intercepto. Então, na simulação que eu fiz, eu só guardei o valor de inclinação. Eu podia ter guardado o valor de intercepto também e feito também o desvio padrão do intercepto. O desvio padrão do intercepto de muitas e muitas realizações de amostras, né? Seria isso aqui também, tá? Tudo bem? Isso não é uma lógica trivial. E é difícil de incorporar, mas é a lógica que está por trás dessa teoria da estatística frequentista. Tudo bem? Pois bem, esse valorzinho aqui, esse valor que a gente estimou, dividido por esse valor aqui, vai nos dar esse valor de t, da estatística t. Então, a essa estatística t, que é a estatística da distribuição probabilística do t de student, na verdade foi criado por Gossett, a esse t está associado uma probabilidade de um teste de hipótese. E esse teste de hipótese que está aqui marginal a essa estimativa, ele está te dizendo qual que é a probabilidade de eu incorrer em erro ao afirmar que esse valor aqui é diferente de zero. Tá bom? E essa probabilidade é grande, e por isso eu não consigo dizer que o intercepto é diferente de zero. Também, isso também não teria muito, nesse caso específico, nenhuma consequência muito grande, né? Então, assim, por exemplo, se eu estou pensando que é nitrogênio, quando nitrogênio é zero, quanto que eu tenho de biomassa? Está falando assim, será que com zero de nitrogênio você tem algum valor de biomassa que não seja zero? A gente não sabe dizer, não tem confiança para dizer nada sobre esse valor ser diferente de zero no intercepto, tá bom? Com relação à inclinação, já é diferente. Então, esse valor dividido pela incerteza na estimativa desse valor, nos dá um valor que a gente chama de t, que é uma estatística, e a gente, associado a essa estatística, a gente pode calcular uma probabilidade. Essa probabilidade é a probabilidade de eu incorrer em erro ao afirmar que esse valor é diferente de zero. E eu vou afirmar, porque assim, eu me sinto confortável para fazer essa afirmação de que essa inclinação é diferente de zero. Por quê? Porque a probabilidade de incorrer em erro ela é muito pequena ao fazer essa afirmação. Tá? Então aqui eu me sinto bastante confiante e seguro de dizer que existe essa relação entre x1 e y1, que x1 de fato afeta y1, e posso dizer mais, eu posso dizer, olha, não só afeta, mas ele afeta nessa dimensão de efeito, ou seja, a cada unidade com aumento de nitrogênio, de concentração de nitrogênio no solo, eu aumento em 3,8 unidades de biomassa na floresta. É isso que está dizendo. Beleza. Tudo bem? Ótimo. Não vou falar sobre essa linha aqui é uma linha que os estatísticos mais modernos não gostam, mas é uma coisa que na estatística frequentista era muito comum de se fazer, mas não faz sentido. E eu queria falar mais uma coisa para vocês com relação a esse sumário. Só falta a gente interpretar nesse sumário essa coisa que a gente já interpretou, né? Falta para a gente estimar, interpretar nesse sumário isso que está aqui. O que é isso que está aqui? Né? Primeiro, o R quadrado, que vocês já viram o R quadrado, né? Eu já mostrei para vocês. Nada mais é do que o coeficiente de determinação, que é o quanto de variabilidade que eu expliquei no meu modelo,
sobre o total de variabilidade que eu tinha na minha variável antes de ter esse modelo, né? Antes de construir o modelo. A variabilidade total que eu tenho no y1. Então, isso aqui é o R². Existe um R² ajustado, esse ajuste é feito porque o R² ele é enviesado pelo tamanho amostral, e esses valores convergem, tanto o R² quanto o ajustado convergem quando você tem um N amostral grande. Aqui a gente tem um N amostral muito pequenininho, mas mesmo assim eles já estão convergindo. Tá? Existe uma estatística F, que vocês sabem o que é a estatística F, porque a gente já construiu a tabela de ANOVA, e é a mesma estatística, ou seja, o quanto que eu tenho de variância explicada pelo quanto que eu não tenho de variância explicada. Quer dizer, o quanto que eu tenho de variância não explicada. Tá? Essa relação entre variância explicada e não explicada me dá a estatística F, que foi lá pensada pelo Fischer, lá em 1918. Tá? E associada a essa estatística, a gente tem um p-valor. Para fazer essa conexão, a gente precisa saber quanto que são os desvios, os graus de liberdade da variação explicada e da variação não explicada. Como a gente fez naquela construção de ANOVA, da tabela de ANOVA. A mesma coisa, tá? Então vamos olhar um pouco esses valores aqui, rapidinho. Antes disso, meu padrão já falei. Tá. Da onde vem esses valores, né? Vem de uma tabela de ANOVA. Então, se eu pedir uma tabela de ANOVA do modelo linear, o que ele vai fazer? Vai fazer a partição da variação dos dados. Nessa partição de variação dos dados, ele faz aquelas somas quadráticas, tudo bem? Então, isso aqui é a soma quadrática associada ao que foi explicado por essa variável. Eu tenho uma soma quadrática do que não foi explicado, que são os resíduos elevados ao quadrado e somados. E existiria aqui uma soma quadrática total, que é isso aqui somado a isso aqui, que eu não estou calculando. Quer dizer, que ele não mostra, porque eu falei para vocês que isso é redundante, né? Se existe essa característica das somas quadráticas, que elas são aditivas, a variação que eu expliquei e a variação que eu não expliquei, se eu somar as duas vai ser a variação total, eu não preciso colocar essa linha aqui. Tá? Mas é a mesma tabela de ANOVA. Se eu pegar esses valores aqui e dividir pelos graus de liberdade da estimativa que está associada a ele, eu tenho a média quadrática. Então aqui eu tenho 1 grau de liberdade nesse cálculo, aqui eu tenho 7 graus de liberdade nesse cálculo. Se eu fizer essas divisões, eu tenho esses valores de médias quadráticas. Se eu fizer a razão desses dois valores de média quadrática, esse dividido por esse, eu tenho a estatística F. Foi definida lá pelo Fischer, tá? Me perguntem por que ele pensou dessa maneira, mas ele pensou dessa maneira, particionando essa variação, calculando essas médias de desvios quadráticos e criando essa estatística F. Essa estatística F está associada a um p-valor que está me dizendo se eu tenho variação explicada pelo meu modelo significativa, ou seja, se a variação explicada é muito maior do que a variação não explicada desse modelo. E ele fala que sim, olha, esse modelo explica muito da variação dos seus dados, né? Então, bacana. Eu posso falar que ele é um modelo que explica muito melhor do que o modelo que seria um modelo que não explica, que é um modelo nulo, tá? Que seria aquele modelo onde eu tenho uma inclinação de zero. Tudo bem? E esse valorzinho que está aqui, nada mais é do que esse valorzinho que é apresentado aqui. Tá bom? Esse valorzinho aqui, nada mais é do que esse valorzinho que está aqui. Então, no summary, a gente também tem essa partição da variação representada e apresentada nessas últimas linhas do resumo.
Tá? Ele falou assim, olha, tem essa variação, tem essa partição da variação do modelo, a variação explicada e não explicada. A gente tem essa estatística F, ele vai apresentar, e tem esse P associado a essa estatística F. Percebam que eu tenho duas estatísticas diferentes, essa associada à partição da variação, me dizendo que eu tenho variação significativa explicada por esse modelo em relação ao modelo nulo, e tenho essa probabilidade associada à hipótese de que essa inclinação é diferente de zero. Eles estão baseados em estatísticas muito distintas e em princípios distintos também, e elas chegam no mesmo valor. E é isso que a gente vai ter nos modelos mais simples. Os modelos mais complexos não, isso aí vai ser de pouco diferente, porque você tem mais do que uma inclinação, você tem mais do que uma outra coisa. Mas nesse modelo simples é a mesma coisa. No final das contas, a hipótese que está por trás dessas duas coisas que eu falei para vocês, a partição da variação e se a inclinação é diferente de zero, elas são as mesmas nesses modelos mais simples. Então, se a inclinação é diferente de zero, significa que o seu modelo explica uma porção considerável da variabilidade dos seus dados e significativa. Tá? Então é por isso que eles convergem, e essa convergência só mostra para a gente que esses caras eram loucos, tarados, que pensaram essas coisas todas, né, algebricamente, e resolveram, e uma foi desenvolvida por Gossett, outro foi desenvolvido por Fisher, e funcionam da mesma forma e chegam nas mesmas soluções. Tá bom? Aí tem uma outra coisa que a gente tem aqui, que é o R quadrado, né? E vocês sabem como calcular o R quadrado. Se a gente pegar esse valor aqui, somar com esse valorzinho aqui, você tem as somas quadráticas total. Pegar esse valor, que é o quanto que eu expliquei, e dividir pela soma desses dois, eu vou chegar em um valor que é 0,8327. Tá? E esse aqui é um ajustado desse R quadrado para tamanho amostral, que está lá explicado para vocês no tutorial, depois vocês vão fazer e calcular isso na mão. A representação disso tudo, ou seja, dessa concepção de partição da variação, para uma regressão linear, para o modelo linear, ela está aqui representada nessas figuras. Então, esse conceito de partição da variação, ele não existia ou não foi criado para modelos lineares e nem para regressão linear. A gente que acabou fazendo essa unificação, quer dizer, a gente me colocando, os estatísticos modernos que acabaram fazendo essa unificação e perceberam que tanto a nova quanto a regressão linear também tinham esse princípio por trás, ou seja, também existia esse princípio de partição de variação nesses modelos muito distintos, nesses testes estatísticos clássicos diferentes, muito diferentes. Tá? E eu já mostrei para vocês como é que era na nova, e na regressão linear não é diferente. Então, se eu quiser representar a variação total dos dados, eu tenho esse modelo aqui, ó, que é esse modelo onde a predição é uma linha horizontal, na média dos valores do YI, e aí eu tenho a representação aqui da variabilidade total dos nossos dados. São esses segmentos aqui em branco, que eu tenho, que estão juntando esses pontos, esses valores, né, que estão em azul, com o que seria a média geral da nossa variável resposta. Então, com isso eu consigo calcular o que é a variabilidade total dos nossos dados. Quando eu faço o modelo, cheguei nessa estimativa do que seria a melhor representação desse modelo, a melhor representação dos nossos dados com o modelo linear, que seria essa a reta. Mostrei para vocês como é que a gente faz. A partir desse momento eu tenho os resíduos, que são esses desvios aqui associados ao que o modelo prevê
em relação ao que a gente tem de observação. E esses segmentos, a partir deles eu posso calcular o que é a variação que não foi explicada pelo modelo. A variação explicada menos a variação total menos a variação não explicada vai me dar a variação que foi explicada pelo modelo, que aqui está representado por esses segmentos em verde. Esses segmentinhos em verdes é o que foi explicado pelo meu modelo. Então, que seria, por conta dessa característica de ser aditivo, né, essas variações, a gente consegue calcular eles, não precisa calcular os 3, tá bom? Então, isso vale também para uma regressão linear. A gente consegue calcular e pensar na ANOVA também em regressões lineares. Legal. Então, aqui, o que vocês vão fazer hoje à tarde, né? Vocês vão exercitar essas coisas. Não sei se vocês já começaram o tutorial. Se começaram, continuem no tutorial 7A. A gente não vai passar para o tutorial 7B. Vocês vão passar por esses conceitos todos, né? Vão fazer coisas que eu fiz aqui com outros dados, com outras simulações. E depois, vocês vão fazer isso com dados mesmo. Então, tem lá um exemplo, que é de dieta de lagarta. Crescimento seria o crescimento da lagarta em função de uma dieta. Essa dieta tem a ver com concentrações diferentes de taninos, né? De dietas com diferentes concentrações. E muito similar ao que a gente tem aqui, mas são de valores mesmo, né? De dados mesmo. E vocês vão fazer isso com os dados de dieta de lagarta, ou seja, interpretar todas essas questões que a gente tem na interpretação de um modelo linear, quando a gente tem essa relação entre duas variáveis, uma resposta e uma preditora, sendo que a preditora é contínua também, né? Não é categórica, como a gente viu na ANOVA antes. E aí depois a gente retorna aqui às 4 da tarde, que eu vou falar de mais algumas coisas para vocês. Ou a gente vai só discutir esse exemplo de dieta de lagarta, ou tirar as dúvidas que vocês têm, tá bom? Então, esse exemplo é bem simplesinho, ele só tem 9 observações também. E aí vocês vão fazer esses cálculos todos e entender, assim, acho que o mais importante é entender o que o modelo está, qual é a simplificação que o modelo está trazendo para a interpretação dos seus dados, e como você interpreta esse resumo do modelo. Construir o modelo nesses casos muito simples é muito fácil, né? Então aqui a gente tem, como eu mostrei para vocês anteriormente, deixa eu ver se tem aqui. Construir um modelo é usar essa construção no formato de fórmula, então falando qual que é a variável resposta, em função, usando o tio, da variável preditora, e dizer onde onde estão esses vetores. Se esses vetores estão lá disponíveis na sua área de trabalho, não estão dentro de um data frame, você pode colocar só os nomes dos vetores. Mas se eles estão lá dentro de um data frame, você precisa colocar aqui no argumento data o objeto onde estão esses 2 vetores, tá? A partir desse momento você tem essa estrutura, você tem esse modelo linear construído, um objeto de modelo linear. E esse objeto de modelo linear, ele é bem complexo, ele tem muita informação guardada lá dentro. E a gente acessa essas informações com funções extratoras, tá? Então, normalmente quando a gente constrói um objeto muito complexo, normalmente associado a esse objeto complexo, a essa classe de objeto complexo, a gente tem funções que fazem a extração de informação. Então, um deles eu já mostrei, que é o summary. Mostrei também o coef, que extrai os coeficientes que são a inclinação e o intercepto, desses modelos mais simples. Então, está aqui, ó, coef, está extraindo. Tem o confint, que significa intervalo de confiança dos coeficientes. Então, ele calcula o intervalo de confiança a partir de onde? A partir do erro padrão. Você lembra que o erro padrão ele é
a nossa imprecisão associada a essas estimativas, a partir desse valor a gente consegue calcular o intervalo de confiança. Estamos dizendo aqui que o intervalo de confiança de 95% para o intercepto está nessa amplitude e para a inclinação está nessa amplitude que está aqui. Mas a gente pode também olhar as informações diretamente no objeto do modelo. Então, uma coisa que é importante vocês fazerem também hoje durante o tutorial é dar uma olhada nessa estrutura desse objeto. Então, se você olhar a estrutura do objeto de modelo, vai falar para você que ele é da classe LM, mas ele tem uma estrutura que está associada às listas. Então, falei para vocês também, logo quando a gente apresentou para vocês os principais objetos para armazenar informação no R, que a lista era o objeto mais versátil que a gente tem, mais flexível. Então, a gente consegue guardar um monte de informação numa lista. E o que tem lá é uma lista, só que é uma lista padronizada, que na primeira posição vai ter isso, na segunda posição vai ter aquilo e tudo mais, que é uma lista da classe LM. Tá? Então, quando você cria uma função no R ou uma classe de objetos no R, você pode padronizar o que essa classe vai ter como construção, né, nele. Então, no caso, o LM sempre vai construir um objeto que é uma lista com as posições, as informações nas posições que são padronizadas. Tá? Então, dá uma olhada nesse LM. Lá tem basicamente tudo. Tem qual que foi a fórmula que foi usada para o modelo, a gente tem isso no sumário também, mas lá dentro do objeto tem os dados, então o X e o Y que a gente usou estão lá armazenados numa das posições, e tem todas as estimativas e tudo mais que a gente precisa para poder analisar esses modelos. Tá? Tem outras coisas que vocês vão usar durante o tutorial, por exemplo, a gente pode extrair o que é predito pelo modelo, então a função que chama predict. A gente pode extrair esses resíduos do modelo, residuals, que é outra função que tem nesses modelos. Então tudo isso está lá armazenado no objeto de modelo e a gente extrai essas informações usando essas funções. Mas é isso. Acho que, se não tiverem perguntas, se tem perguntas, eu já estou começando a ficar com fome. Letícia. Na realidade, não é uma pergunta. É que eu já comecei a abrir aqui os exercícios do tutorial de hoje, e aí no primeiro exercício, você pede para criar um primeiro objeto chamado LMOut, e aí acho que 2 passos depois você pede para criar outro objeto com o mesmo nome. Opa! Eu acho que teve uma confusãozinha aí. Oi, Luísa, pode falar. É isso mesmo. Eu mandei no WhatsApp que a gente tem que corrigir. Eu vou corrigir já. Então, qual que é o primeiro exercício? É o 107.01. Tá bom. Ótimo, obrigado por avisar, Letícia. Eu vou olhar agora mesmo, tá bom? Tá certo. Deixa eu perguntar para Luísa, tem mais alguma coisa que tem para eu poder olhar agora que é importante olhar os exercícios? Ou era só isso? Eu não sei, eu tava fazendo, eu fiquei sem luz agora, tô no celular. Ah, tá bom. Eu já fiz os 3 e era só isso mesmo. Que tava tá de bom, errado. Maravilha. Obrigado, gente. Vou fazer esse ajuste agora. Então, quando vocês forem fazer de novo o exercício, dá um refresh na página do Notar, para que a modificação que eu fizer agora fique registrada, tá bom? Legal, gente. 4 da tarde a gente está aqui de volta. Tchau, tchau.